Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Quem está alegre com Jesus nessa noite? Dá um glória para o Senhor então, porque Ele está presente aqui. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. E eu quero agradecer a Deus primeiramente, ao pastor Drauzio, aos demais irmãos, na liderança dessa igreja, pela oportunidade de juntos estarmos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Porque eu creio, queridos, desde quando eu entrei por essas portas, o Senhor já tem falado ao meu coração, e eu creio que não será diferente. A gente já poderia sair daqui e ir para casa com o nosso coração cheio de Deus, com os louvores, com as palavras que foram ministradas aqui, mas eu creio que o Senhor ainda quer falar mais um pouquinho. Então abra o seu coração. E nessa noite eu quero falar sobre os efeitos das distrações. Então, aproveitando a oportunidade, não deixa nada te distrair, não deixa nada tirar a sua atenção, para que você venha ouvir a voz do Senhor. Eu de mim mesmo não tenho nada para passar para vocês, mas através da palavra a gente pode aprender muito do Senhor. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim a palavra: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai, eu quero nesse momento, Deus, te agradecer e te louvar, Pai, por essa palavra. Que o Senhor possa falar, meu Deus querido, no coração da tua igreja nessa noite, ó Pai. Assim como o Senhor ministrou no meu coração, através do Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar no coração de cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Não deixa, meu Deus querido, que nada venha tirar aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Vai jogando por terra, Deus, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção, tudo aquilo que possa nos distrair nessa noite, ó Pai. Eu oro e te peço, Espírito Santo, fala no coração de cada um dos teus filhos, aquieta cada coração que entrou aqui nessa noite, ó Pai. Eu não sei a necessidade de cada um dos teus filhos, eu não sei o que o teu filho veio buscar aqui nessa noite, mas em nome de Jesus, eu creio que cada pessoa que entrou por essas portas vão sair daqui de maneira diferente, porque a tua palavra tem poder para transformar, a tua palavra tem poder para curar, a tua palavra tem poder para nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, fica à vontade. Queridos, quando nós falamos de distrações, do modo natural da gente pensar, por exemplo, quando você está dirigindo, aí você distrai ali com o celular, você distrai com um animal na estrada, você distrai com alguma coisa, e você pode bater o carro. Outra coisa interessante, a distração no trabalho home office, que tem usado muito ultimamente. Uma bênção isso aí, pastor, bênção demais. Eu vou ter mais tempo para ficar dentro da minha casa. Mas olha como isso aí tira a nossa atenção. Você está em casa, aí de repente você vai ligar o seu computador meia hora antes, com medo talvez da internet não funcionar, e aí quando você abre o seu computador, você não satisfeito, abre mais abas, quer saber quais notícias que chegaram, quais as mensagens que chegaram, e aquilo te distrai, e deixa uma pontinha ali de distração, para quando você finalizar o seu período de trabalho, você começar a viajar na internet. Isso chama-se distração. E quantas vezes, eu posso falar de mim mesmo, quantas vezes eu fiz projeto, falando assim: Senhor, nesse dia eu quero tirar um dia para falar contigo, pelo menos durante umas 2 horas, e que o Senhor fala comigo também. E aí eu já planejo tudo ali, deixo tudo certinho,
E aí, quando chega na hora de falar com o Senhor, na hora de eu me ajoelhar com o Senhor, eu pego o celular, dou uma viajada ali no celular e começo a ver as mensagens, começo a enviar as mensagens. Daí a pouco, aquela distração me tira o foco, que era ouvir Deus falar. Isso é um grande perigo, queridos. Isso nos afeta, porque quando você faz esse trabalho em casa, que você abre essas abas, confere as mensagens, você não tem um relacionamento com Deus. Você passa a ter um relacionamento com a máquina, nem com as pessoas. De repente você está dentro da sua casa e começa a conversar com seu filho começa a conversar com o pai através do celular. Está dentro do quarto, mas está longe do relacionamento com o pai. Isso chama-se distração. Isso tem tirado a nossa paz, isso tem tirado a nossa fé muitas vezes. Isso tem tirado a nossa presença do Senhor quando nós atentamos para as distrações. E nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração. Outra coisa interessante, existe aquela distração natural, que é essa que eu falei, que de repente você olha para um cachorro, olha para o celular, de repente vai pegar um objeto dentro do carro e bate o carro. Mas também existem aquelas distrações que são emocionais, aquelas que estão dentro de nós, o medo, muitas vezes a preguiça. Não pensa você que a preguiça não é uma distração, porque é. Muitas vezes a preguiça nos impede de ler a palavra. Muitas vezes a preguiça nos impede de falar com o Senhor, ajoelhar ali e ouvir a voz de Deus. Eu deixo para amanhã, depois eu faço. E aí vai se distraindo com as coisas e aquilo vai entrando no nosso coração e vai minando a nossa fé. Essa distração emocional também, queridos, muitas vezes pensamentos que tiram o foco das atividades realizadas. Por exemplo, nós estamos aí na segunda etapa do Enem, onde as pessoas fizeram ali a prova do Enem. Mas quantas pessoas vão para ali fazer essa prova focada num problema, distraída com alguma situação que viveu durante aquela semana, distraída com alguma situação que viveu dentro da sua casa? Pastor, mas isso acontece na casa de Deus? Acontece. Isso já aconteceu comigo, eu creio que já aconteceu com os pastores daqui também e com alguns irmãos. De repente você está ministrando uma palavra, todo mundo está recebendo a palavra, está aquele poder de Deus, algo sobrenatural acontecendo. Entra ali uma pessoa ali e começa a tirar o foco, e todo mundo foca naquela pessoa. Isso tira a nossa atenção, isso chama distração. E essa distração, ela pode nos afastar de Deus. E nós precisamos atentar para essas coisas. Nós precisamos entender que a distração é algo que nos afasta de Deus. E aí, mediante a esse texto, que eu quero falar um pouquinho dele mais à frente, o que a Bíblia fala sobre distrações? São vários textos. Eu poderia citar para vocês aqui várias situações que houve distração. Por exemplo, Davi e Sansão, eles foram distraídos por causa de mulher. E teve uma situação difícil. Então nós precisamos entender que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele teve um momento de distração, quando ele pecou. Naquele momento que ele estava ali na zona de conforto, ali naquele varandão, ele peca, porque estava distraído com alguma coisa. Sansão não é diferente. E aí, queridos, essa distração, ela pode nos afastar de Deus, pois sabemos que o Senhor dá alguns alvos. Quais são os alvos que o Senhor dá para mim e para você? Dedicar-se à obra dele, fazer aquilo que ele colocou para você fazer, ele te ordenou para fazer, e exercer o chamado que ele te deu, o chamado que ele te deu. Mas muitas vezes nós focamos nesse chamado, muitas vezes nós focamos no serviço a Deus, e esquecemos de servir a Deus de verdade. Isso é um grande perigo, queridos. Muitas pessoas dentro da casa de Deus, distraída com muita coisa, preocupada com muita coisa, e esquecendo de olhar para aquele que é autor e consumador das nossas vidas. Isso é um grande perigo. E aí, queridos, nós somos cristãos e chamados para seguir a Jesus e viver uma vida que é agradável a Ele. Será que eu tenho agradado ao Senhor com as minhas atitudes? Será que eu tenho agradado ao Senhor fazendo a vontade dEle? Ou eu tenho me distraído com as coisas deste mundo? Porque, queridos, estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. Um pastor muito amigo nosso disse que está na parte mais fina do funil.
está chegando a hora. E a distração, queridos, não se assustem, a distração vai fazer com que muitas pessoas percam a oportunidade de receber o Senhor. Olha as 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes guardaram o azeite, tiveram azeite de reserva. As outras 5 distraídas não guardaram o azeite, não buscaram o azeite. E isso pode pegar a igreja amada do Senhor também. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos tirar essas distrações do nosso coração. Também lá em Tiago capítulo 1, no versículo 14 e 15, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Pastor, mas o que isso tem a ver com distração? Queridos, nossos próprios desejos, ele pode nos desviar e nos distrair do plano de Deus para nossas vidas. Então nós precisamos atentar para isso. Ah, mas isso aqui foi só uma mentirinha. Ah, mas isso aqui foi só algo para não ter problema lá na minha empresa. Ah, mas essa assinatura aqui foi só para não prejudicar o meu colega de trabalho. Queridos, qualquer distração, qualquer minuto de bobeira que a gente ouve, né, os ditados que fala por aí, aquele minuto de bobeira, se a gente distrair, a gente pode deixar o pecado entrar em nossos corações. E assim, queridos, esse pecado sendo consumado, como diz aqui a palavra, e o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Ah, mas a pessoa tem ido à igreja, como foi falado aqui nessa noite, na palavra inicial, mas a pessoa é serva de Deus, ela está fiel na igreja. Mas será que realmente está vivendo uma vida que agrada ao Senhor? Será que realmente está vivendo uma vida que condiz com a palavra do Senhor? Quem sou eu? Quem é o pastor Drauzio? Quem é qualquer pastor para julgar a sua vida, queridos? Mas não se esqueça que está chegando aquele grande dia onde nós prestaremos conta ao Senhor de tudo aquilo que a gente fizer aqui nessa terra, seja de bom ou seja de ruim. Então não deixe essa distração roubar a sua bênção. Quem sabe está na hora de você receber o seu milagre, quem sabe está na hora de você receber a sua vitória, mas a distração tem tirado o seu foco. E aí a gente começa a olhar para o problema, a gente começa a olhar para situações, e aí a gente perde com isso, queridos. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês aqui é o apóstolo Pedro, quando ele está ali no barco com os discípulos, que vem aquela grande tempestade, e aí o barco começa a virar, ele começa a gritar em desespero, e ele olha e vê Jesus vindo. Alguns pensam que era um fantasma, mas aí ele fala: Pedro, vem até a mim, é o Senhor que está falando. E Pedro, quando ele olha para Jesus, ele começa a andar sobre as águas, ele começa a caminhar sobre as águas, mas quando ele vê o problema, quando ele vê o mar revolto, quando ele vê o vento, quando ele vê as situações, quando ele distrai com os movimentos do mar, ele começa a afundar porque ele tirou o foco de Jesus. E isso acontece comigo e com você, querido, se a gente não vigiar. O inimigo é especialista em tirar a nossa bênção. João 10:10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Muitas vezes nós paramos nessa primeira parte do versículo, mas esquecemos da vírgula e que diz: mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então não se distraia com nada, não deixe o inimigo roubar a sua bênção. Pastor, mas estão falando de mim, pastor, está assim, está assado. Deixa, queridos, falando bem ou falando mal, deixa falar. Não distraia, não deixa nada tirar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque eu creio, queridos, que Deus não te chamou para vir para essa igreja, Deus não te chamou lá dentro da sua família para você ficar esquentando cadeira, não. Deus te chamou para um grande propósito. Mas muitas vezes as distrações têm impedido a gente realizar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Mas também o fulano, mas também o ciclano, a gente atribui as culpas. A gente atribui aquilo que o Senhor está falando conosco, mas o Senhor está procurando o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. E para adorar em espírito e em verdade, queridos, nós não podemos ser distraídos com as coisas deste mundo. Nós precisamos atentar para essas coisas. Em Mateus capítulo 4, eu não vou ler para ganhar tempo. Em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, nós vemos aqui a história de Jesus sendo tentado por Satanás no deserto. Satanás ofereceu a Jesus poder e posses mundanas, mas Jesus resistiu a essas tentações
e manteve o foco em sua missão de fazer a vontade do Pai. Quantas vezes você já foi tentado? Porque eu já fui e sou tentado. Sou provado todos os dias. Mas se eu não focar em Jesus, se eu não focar nas promessas do Pai, se eu não focar naquilo que Deus tem para a minha vida, se eu distrair com as coisas deste mundo, queridos, eu estou perdido. Então, assim como Jesus, sendo homem, 100% Deus, ele foi tentado, ele teve ali uma oferta de Satanás, para que ele pudesse deixar de servir a Deus e servir a Satanás. Acontece isso comigo, com você, todos os dias nós somos provados. Todos os dias vem uma distração para tentar tirar o nosso foco, mas fica atento naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Outra coisa interessante, antes da gente entrar no texto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que comunhão tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Esse versículo, queridos, ele nos lembra a importância de nos crescermos, nos cercarmos e crescermos com pessoas que compartilham fé e valores como nós. Nós precisamos de fugir de pessoas. Já viu aquela pessoa que só pensa negativo? Ah, você não vai conseguir. Ah, isso aí não é para você. Ah, essa história aí não é para você não. Essa situação não é para você. Esse curso que você está fazendo, que é isso, meu irmão? Sai daí, não é para você não. Voz de Satanás, porque se Deus te colocou ali, Ele é poderoso para te firmar até o fim. E aí, quando Ele fala aqui desse jugo desigual, nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos evitar a distração de relacionamentos prejudiciais. Aquelas pessoas que às vezes parecem para você e falam assim: mas você está indo à igreja? Aí quando vem uma situação difícil, a primeira coisa que eles falam: Marcos, cadê o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Repreende em nome de Jesus. São distrações para tentar tirar o seu foco. São distrações para tentar tirar aquilo que Deus tem para você. Então, queridos, muitas vezes nós pegamos esse texto aqui de jugo desigual e a gente aplica só no namoro. Ah não, o cristão tem que namorar com a pessoa cristã. Mas isso aqui encaixa em muitas coisas. Quantas pessoas distraídas faz negócios com pessoas lá do mundo? Jugo desigual. Não professa a mesma fé, depois paga um alto preço. Distraiu e assinou o contrato. Aí paga preço. Então, quando Deus nos alerta, quando Deus fala sobre esse jugo desigual que prejudica, queridos, nós precisamos ser criteriosos e intencionais sobre as pessoas que permitimos em nossas vidas. Porque, queridos, nós precisamos amar a todos. A Bíblia diz que nós precisamos amar a todos. Mas se aquela pessoa começa a pegar no seu pé, começa a te perseguir, entrega para o Senhor, porque Ele dá um jeito. Só Ele dá um jeito. Porque se eu for resolver da minha forma, não vai dar certo. Se você for resolver da sua forma, não vai dar certo. Então, queridos, muitas vezes nós pagamos um alto preço por nos envolvermos com pessoas que não professam a mesma fé. E aí a gente paga um preço muito alto. E as situações, elas vêm, queridos, as circunstâncias, as consequências, elas vêm. E aí as pessoas começam a reclamar, começam a dizer: pastor, mas por que está acontecendo isso? Pastor, mas a empresa estava tudo muito bem. Jugo desigual, queridos. Sabe aquela oração contrária, Rafael? Você está orando para acontecer e o outro às vezes está fazendo uma outra oração lá para que aquilo não aconteça. Então nós não podemos distrair com essas coisas também. Nós precisamos estar atentos sobre isso. Devemos buscar relacionamentos que nos encorajem a crescer em nossa fé e nos aproximar de Deus. É muito bom, queridos, quando você ora com alguém, aquela pessoa recebe a vitória, aquela pessoa recebe aquilo que ela está buscando. Nós precisamos alegrar com essas pessoas. O que a Bíblia diz? Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Mas muitas vezes nós distraímos e às vezes a gente só quer alegrar. E nos momentos de dificuldade se vira. Ele que buscou o problema, como diz a Júlia aqui no início: ah, o irmão fez tanta coisa, agora ele está pagando. Queridos, quem sou eu para julgar? Eu preciso estar atento à voz de Deus. Eu preciso entender que se essa pessoa ele estava vivendo lá fora, se essa pessoa não conhecia Jesus ainda, vindo para a casa do Senhor, elas passam por um processo.
E aí eu e você, nós precisamos orientar essas pessoas na palavra, para que a distração não tire essas pessoas da casa de Deus. E a distração, queridos, muitas vezes tem colocado as pessoas porta fora e não porta dentro. É muito difícil. Imagina, eu estou falando com vocês aqui, muitos anos, 7 anos a minha esposa orou para me deixar ela para ir para a igreja. Depois ela orou mais tempo para mim ir para a casa do Senhor. Muito tempo de oração, claro que tem a minha parte também, tem a minha entrega. Quando eu entrego de verdade, quando eu não distraio com as coisas deste mundo, Deus entra e faz morada e conserta tudo que está errado, coloca tudo no lugar. E esse processo, queridos, ele pode ser demorado. Esse processo, ele pode doer. Esse processo pode gerar alguma situação que você às vezes distraia. Mas fique atento, porque Deus quer fazer uma grande obra na minha vida e na sua vida. E nesse texto que nós lemos aqui, de Marta e Maria, é um texto que fala muito claro sobre essa distração, queridos. Por quê? Esse lar era um lar cristão, onde Jesus encontra acolhimento e um amor caloroso. Imagina a cena, você chegar na casa de alguém, e ali tem alguém que vai se sentar do seu lado para te ouvir, mas vai ter alguém também que vai estar preparando um quitute gostoso ali para você. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que este lar onde Jesus entra, é um lar cristão. Diz assim no primeiro versículo: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouviu-lhe o ensinamento. Queridos, um lar cristão é um lar que tem amor. João 11, versículo 5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Esse lar existia amor. Então, se existe amor dentro do seu lar, muitas vezes a distração pode vir. Muitas vezes o inimigo pode vir querer fazer alguma graça, mas ele está repreendido em nome de Jesus, porque dentro do seu lar existe amor. Mas é um amor de verdade, queridos. Não é esse amor da boca para fora, é um amor que chega a chorar. Jesus amava tanto Lázaro que ele chorou quando ele ouviu dizer que Lázaro morreu. Então naquele lar existia amor, naquele lar existia ensino. Versículo 39, tinha uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se e assentava aos pés do Senhor, e ouviu-lhe os ensinamentos. Mateus 11, 29, se você quiser abrir aí Mateus 11, 29, olha o que diz a palavra, muito conhecido esse versículo: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ensinamento de Jesus. Se você for lá para Mateus 5, as bem-aventuranças, ensinamento de Jesus. E Marta estava ali aprendendo. Então era um lar de ensino, porque Marta, ela se ajoelhou, ela quedou-se aos pés do Senhor e ouviu os ensinamentos. Será que eu e você estamos dispostos a ouvir o ensinamento? Ou a distração tem tirado a nossa atenção? A distração dos afazeres muitas vezes tem deixado que eu e você aprendamos mais do Senhor. Porque, queridos, dizer que somos evangélicos é fácil, mas dizer que somos cristãos de verdade é uma responsabilidade muito grande. E nós precisamos ser cristãos de verdade nessa terra. O mundo está nos oprimindo cada dia mais. A gente não vê mais saída para este mundo, mas eu e você ainda somos sal para esse mundo. Nós somos luz para o mundo e sal para essa terra. A Bíblia diz sobre isso. O que eu tenho feito para tirar as pessoas da garra de Satanás? O que eu tenho feito para tirar a distração desse povo? Será que eu tenho falado do amor de Jesus? Será que eu tenho ensinado esse amor? Outra coisa, queridos, esse lar era um lar que servia. Aqui fala de Marta que servia. João 12, 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Era 15 pessoas e Marta servia. Pastor, mas Marta ficou distraída. Não, queridos, nós podemos servir a Jesus e ouvir a Jesus. Dá para fazer isso, queridos. O que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas.
Mas muitas vezes, querido, nós queremos fazer, nós queremos as bênçãos, nós queremos a vitória, mas não queremos obedecer o Mestre, obedecer a voz do Senhor. E isso vai gerar algo difícil nas nossas vidas. Então, ali era um lar que servia. Outra coisa, era um lar hospitaleiro. Quando Jesus passava, ele foi convidado para ficar naquele lugar. Será que nós temos um lar hospitaleiro? Ou nós estamos distraídos com tanta coisa? Se vira, paga um hotel. Será que é isso que Jesus quer de mim, de você? Nós precisamos ser hospitaleiros, queridos. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, para quando nós sairmos ali fora, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Isso é que é importante. 1 Timóteo 3,7, ou 2 Timóteo 3,7 diz o seguinte: deixe que as pessoas lá de fora testifiquem de você. Mas para acontecer isso, queridos, eu preciso ser hospitaleiro com meus irmãos. Eu preciso ser hospitaleiro com aqueles que precisam de um lugar. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Apocalipse 3,20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O próprio Jesus, ele está à nossa porta batendo, mas muitas vezes nós não abrimos nosso coração nem para Jesus. Nós vivemos muitas vezes, queridos, um evangelho individualista. Eu por mim, cada um por si. Não, queridos. Nós temos que importar com as pessoas, nós temos que amar as pessoas, nós temos que valorizar as pessoas. É muito mais fácil eu deixar a pessoa de lado do que trazer a pessoa para perto. Mas Marta, ela tinha essa qualidade, ela servia, ela era hospitaleira, ela trabalhava para o Senhor. Isso nos ensina muitas coisas, mas não é esse foco que eu quero deixar nessa noite. E outra coisa importante, queridos, era um lar de adoração. Capítulo 12 de João, depois você pode ler, você vai ver falar sobre a unção, que ela derrama ali um óleo de alabastro, o bálsamo, nos pés do Senhor. Será que o nosso lar é um lar de adoração? Ou a distração tem entrado dentro do nosso lar e às vezes a gente nem ora? A gente precisa orar, queridos. Falo para vocês de coração, quantas vezes eu já almocei, fiz minhas refeições, fiz meu lanche e não orava a Deus. Mas eu aprendi, queridos. Eu aprendi duas coisas. Primeiro, orar e agradecer ao Senhor. Segundo, sentar-se à mesa. Quantas vezes eu pegava o prato, ia para frente da televisão, na hora do Globo Esporte, almoçando e assistindo o Globo Esporte. Ou às vezes almoçando e com o celular ligado na minha frente. Mas nós aprendemos, lá dentro do nosso lar, é um lar de adoração. Adoração ao Senhor, e momentos de refeição a gente senta à mesa juntos, e tem aquele momento de qualidade. Nós precisamos disso, queridos. Não deixe a distração tomar conta da sua vida. Não deixe que as coisas deste mundo venham impedir que o seu lar seja um lar de adoração. Porque, queridos, assim como eu falei lá no início, se Jesus chegar na nossa porta hoje e bater, será que nós estamos prontos? Ou tem alguma distração ainda que está tirando o nosso foco? Eu fiz uma pergunta uma vez na célula, a célula lotada. Eu falei assim: a dinâmica hoje vai ser diferente. Se Jesus voltasse agora, você estaria preparado? Ouvi várias respostas, menos que estavam preparados. E aí, queridos, nós precisamos atentar para isso. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu não sei o que vai ser de mim daqui a 5 minutos. Então eu preciso estar pronto. Eu não posso deixar a distração tomar conta da minha vida. Então que nós tenhamos, assim como Marta e Maria, que nós tenhamos um lar de adoração, um lar onde a unção de Deus está presente. Mas muitas vezes essa unção de Deus não chega ao nosso lar por causa da distração. Isso pode impedir a unção de Deus em chegar à nossa casa também. Você foi chamado para ser o profeta e a profeta na sua casa. Se tem alguma coisa atrapalhando, repreende em nome de Jesus. Às vezes o filho, está meio levado, vocês que são pais aqui, nós temos 4 filhos para a glória de Deus, todos criados na presença do Senhor, 2 casados já para a glória de Deus, mas às vezes tem situações que o filho, aprende lá na escola e vem e começa a fazer aquilo,
Aí é muito mais fácil falar assim, eu vou te dar um couro porque você fez isso. Não, eu como pai, eu tenho que pedir sabedoria a Deus e dizer para aquele filho, você não é assim, por que você está fazendo isso? Olha a diferença, queridos. Isso dá um tapa, é um tapa de luva na cara de Satanás, porque Satanás ele quer destruir a nossa família. Satanás quer que você fique irado dentro da sua casa, e muitas vezes com a distração, a gente acaba falando coisas e ouvindo coisas de nossos filhos, que não era para a gente falar e nem ouvir. E não é só com os filhos não, os cônjuges também. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com nossas esposas. As esposas precisam ter sabedoria para lidar com os maridos. Não deixe a distração tomar conta disso, queridos. Peça a Deus todos os dias para te dar essa graça, para te dar essa fortaleza. E aí, queridos, voltando para o texto, Maria, ela escolheu a melhor parte, a parte que não poderia ser tirada. Sabia que não só de pão vive o homem. Mateus 4,4 fala sobre isso. Não só de pão vive o homem. E ali Marta, ela estava preocupada em servir a Jesus. Mas Maria veio fazer a melhor parte. E quem sabe, queridos, Jesus está passando agora na sua casa. Eu falo da sua casa espiritual também. E você fala assim, não, mas eu tenho mais coisa para fazer, depois eu vou. Assim como eu falava 23 anos atrás. Quem sabe um dia quando eu ficar mais velho? Quem sabe quando eu aposentar? Eu vou servir esse Deus. Mas Deus já estava falando no meu coração, mas a distração, ela fazia com que eu não entendesse a voz de Deus. A distração me impedia de conhecer esse Deus. E nós precisamos conhecer a Deus, queridos. Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você. Mas será que você conhece a Deus verdadeiramente? Ou a distração tem tirado isso? Então nós temos que aprender isso também. Assim como Maria escolheu a melhor parte, nós precisamos escolher a melhor parte também. Porque, queridos, o que fazemos com Cristo é mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Presta atenção nessa frase, não é minha. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Olha que coisa interessante isso, queridos. Trazendo isso para nossas vidas. Muitas vezes a gente bate no peito e fala assim, eu frequento a célula toda semana, eu vou no culto todo domingo, eu faço isso, eu sou ofertante, eu sou dizimista, o que o pastor pede para fazer eu faço. Mas será que eu estou ligado naquilo que o Senhor tem para mim? Ou eu estou ligado só nas coisas aqui da terra? Porque tudo isso vai passar. Servir é muito bom, mas nós precisamos servir com qualidade. Servir ao Senhor, queridos. Fazer para o Senhor. Fazer com o Senhor é diferente. Nós precisamos atentar para isso. Outra frase interessante que eu vi: poucas coisas causam tanto estrago à vida cristã quanto tentar trabalhar para Cristo sem dedicar-se a ter comunhão com Cristo. E João 15:5 vai dizer: porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não somos ninguém, queridos. Pode até funcionar, né? O plano do homem pode até funcionar até um determinado tempo, mas o plano de Deus ele não falha. Às vezes ele é demorado, pastor Drauzio, às vezes ele é doído, às vezes vai requerer um preço de renúncia, minha e sua, às vezes vai requerer mais oração, às vezes vai requerer mais dedicação à obra do Senhor, mas vai valer a pena, porque são planos do Senhor, e os planos do Senhor não se frustram, queridos. Nós precisamos atentar para isso todos os dias. E já concluindo essa mensagem, nós somos embaixadores, pessoas disponíveis e adoradores. Nós somos embaixadores, pessoas disponíveis e adoradores. Mas desses três papéis, o mais importante é o de adorador. Seja um adorador. Não deixe a distração tomar conta. Porque, queridos, a partir do momento que eu e você fomos chamados para ser embaixador de Cristo nessa terra, Ele vai te capacitar. O Espírito Santo vai te capacitar a cada dia. Deus não trabalha de qualquer maneira. Primeiro Ele nos capacita, primeiro Ele nos orienta para que a obra dEle seja feita com zelo. Então, se já é promessa que você vai ser embaixador, você vai ser embaixador nessa terra. Outra coisa, se você é uma pessoa disponível, eu estou disposto a fazer a obra do Senhor, eis-me aqui. Eu lembro que o pastor Jander falou isso para mim uma vez: varão, você já falou eis-me aqui, mas concluiu o versículo, envia-me a mim. E aí Deus te envia, mas seja um adorador. Independente das circunstâncias,
seja um adorador. Adore em espírito e em verdade. Pastor, mas está difícil demais. Está muito difícil adorar. É porque a distração ainda está tomando conta da minha vida. Eu preciso pedir ao Senhor para tirar a distração, para que eu seja um adorador. Queridos, já teve dias que eu ajoelhava e não vinha palavras de oração. Já teve dias que eu ajoelhava e só vinha vontade de chorar, mas eu chorava nos pés do Senhor. Sabe o que me alegra e me consola? Irmã Zélia, é que Deus vem e colhe aqueles gemidos. Deus vem e colhe aquelas lágrimas e transforma em bênção para a minha vida e para a sua vida. Então chore nos pés do Senhor. Derrame-se nos pés do Senhor, seja um verdadeiro adorador. Distração vai aparecer toda hora para a gente não ser um adorador de verdade, mas não deixa isso tomar conta da sua vida. Procure ser um adorador de verdade. E eu achei interessante também, queridos, um comentarista diz o seguinte: sempre que criticamos outros e ficamos com pena de nós mesmos por estarmos sobrecarregados, devemos fazer uma pausa e examinar a nossa vida. Deus não te deu fardo pesado para você carregar. Pastor, eu estou dirigindo aquela célula, mas está sendo um fardo para mim. Então larga, não é de Deus. Deus não dá fardo pesado para a gente carregar. Porque se Ele der fardo pesado, Ele coloca o ombro dele e ajuda a gente a carregar. E às vezes, queridos, a gente começa a questionar isso. Mas também o pastor está enfiando muita coisa para me fazer. Uai, você pode dizer sim, sim, não, não. Isso é da palavra de Deus. O que passar disso não vem de Deus, mas muitas vezes nós não sabemos dizer não. Confesso para vocês, já paguei, às vezes pago um alto preço por não saber dizer não, mas eu preciso aprender com o Senhor. Eu preciso entender que eu sou humano, eu preciso entender que eu também canso, mas se eu estou na presença de Deus, se eu não distraio com as coisas deste mundo, se eu não distraio com os afazeres, eu vou levando um fardo leve, queridos, um fardo que vem do Senhor, é um fardo que vai fazer com que eu e você carreguemos ele com alegria. E às vezes tem pessoas que falam, não assusta o que eu vou dizer para você aqui, eu estou carregando meu casamento, mas é um fardo muito pesado, peça a Deus para fazer esse fardo ficar leve, porque Deus não te deu um fardo, Ele te deu uma esposa, Deus não te deu um fardo, Ele te deu um marido, e a gente precisa atentar para essas coisas, queridos. E aí, queridos, outra coisa muito interessante, talvez em meio de todos os prazeres do dia a dia, estejamos deixando o Senhor de lado. Isso acontece, queridos. Por exemplo, eu cito muito sobre isso, gosto de futebol. Às vezes a gente perde tanto tempo na frente da televisão assistindo o futebol, e aí perde o jogo e ainda perde a bênção, não é, Rafael? Não é assim que funciona? Eu me lembro que na Copa de 2010, tinha a escola dominical às 9 horas da manhã. Aí o pastor falou, vai ter a final lá, Brasil e Alemanha. Cuidado para você não perder a bênção e perder o jogo. Fominha de jogo, falei, não vou lá de jeito nenhum, vou assistir o jogo. O Brasil perdeu de 2-0. Na segunda-feira eu chego, o pastor encontra comigo, eu te falei que você ia perder a bênção e perder o jogo. Distração, queridos. Mas hoje pode ter uma final lá, Galo e Raposa. Eu vou para o culto, depois eu vou saber do resultado. Vai dar nós mesmo? Então não estou nem preocupado. Brincadeiras à parte, mas a gente tem que ficar atento, porque o diabo toda hora ele quer minar nossas forças, o inimigo toda hora quer minar a nossa fé, mas ele está repreendido em nome de Jesus. E aí, queridos, para evitar as distrações, nós precisamos ser intencionais em nosso relacionamento com Deus. O que é isso, queridos? Priorizar o tempo de qualidade. Eu preciso tirar um tempo de qualidade com Deus. Deus não exige muito de mim e de você, não, mas precisa ter um tempo para falar com Ele. Mas eu oro lá na igreja todo dia de manhã. Nós temos oração lá, o pastor Drauzio participou muitas vezes, acho que a Mariana já foi algumas vezes também, das 7 às 8 da manhã, tem mais de 5 anos, todos os dias, de segunda a sexta, a gente tem oração no templo. Mas eu não posso pegar aquilo ali como bênção, nós estamos em união ali com um corpo de Cristo orando, mas eu preciso tirar o meu tempo com Deus, esse tempo de qualidade. É aquele tempo de qualidade, queridos, que você pega no seu serviço 8 horas da manhã, você coloca o relógio para despertar às 6 horas, porque a oração ela precisa ter 3 momentos importantes. Primeiro, você agradece a Deus e pede perdão. Segundo, você recebe o Espírito Santo. E terceiro, Deus fala com você através da palavra.
e às vezes no momento da palavra, já está na hora de você trabalhar e você não ouve a voz de Deus. Então nós precisamos priorizar o nosso tempo de Deus, precisamos passar tempo em oração. E outra coisa, precisamos praticar a leitura da palavra de Deus. Hebreus, finalizando nesse versículo, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esses dois versículos, queridos, ele fala da nossa corrida. Qual que é o tipo de corrida que eu e você estamos fazendo? Essa corrida, ela começa com o nosso nascimento, ela exige toda a nossa força e está voltada para uma meta maravilhosa. O corredor não deve se distrair com nada. Já viu aquele corredor que já vai ali? Você está em primeiro lugar, não sei o que, olha para o lado, tropeça ali, cai, perde a bênção, perde a corrida. Isso pode acontecer comigo e com você também. E finalizando, queridos, olha o que é a distração. Essa semana passada eu tive uma experiência maravilhosa. Quero contar uma história real que aconteceu comigo. Há mais ou menos 20 dias, um senhor, por nome de Juarez, foi lá na igreja e falou: pastor, eu perdi minha esposa com Covid, tem 3 filhos, o mais velho tem 12 anos, e eu estou passando uma luta muito grande. Já bati em várias portas, inclusive eu bati numa porta, e a pessoa falou para mim assim: vai trabalhar, você é forte. Aí ele falou assim: então me dá um trabalho que eu trabalho para a senhora. E aí eu fiquei lembrando daquele moço a semana inteira, e pedindo ao Senhor a oportunidade para eu mesmo levar aquela cesta para aquele homem. Mas a distração muitas vezes não deixa a gente sair das 4 paredes. Estou falando de mim. E aí, queridos, essa semana passada o pastor Reinaldo me liga: pastor Davi, tem uma mulher lá no bairro Bom Jesus, situação assim, 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 e ela precisa urgentemente de uma cesta e uma caixa de leite. Falei: pastor, vou levar, pode deixar. E aí eu peguei os 2 endereços. E aí quando eu fui no primeiro endereço do Juarez, Rua Diamantina, lá no bairro Estrelas, Sagrada Família parece. Queridos, pensa numa distração para não deixar eu chegar naquele lugar. Aí eu chego no bairro das Estrelas, pergunto para um morador, não sabe onde é a rua, pergunto para outro, não sabe onde é. E ele já tinha falado para mim que era bairro Estrelas. E aí a moça falou assim: pergunta ali no Disque Água ali, onde tem os motoboy. Motoboy tem endereço de todos os lugares. Por incrível que pareça, o motoboy não sabia esse endereço. Eu falei: mas não tem como você olhar para mim um mapa, alguma coisa aí? E a internet não funcionava lá, e eu fiquei meio perdido. Mas aí eu comecei a entender, queridos, quando eu fui preparar essa palavra, Deus foi ministrando no meu coração a distração, para mim não chegar e fazer aquilo que Ele queria que eu fizesse. E aí quando o moço pergunta no mercadinho do lado, ele fala assim: a última rua lá da caixa d'água. Queridos, para a glória de Deus, quando eu cheguei naquele lugar, o Juarez me deu o número 26, e ele morava no 36, mas o Espírito Santo falou assim: é aí. Eu vi aquele moço sentado na escada, de cabeça baixa, chorando. E aí eu falei assim: Juarez? Ele olhou para mim e falou: quem é o senhor? Eu falei: eu sou o pastor Davi, lembra que o senhor me pediu uma cesta? Ele falou assim: providência divina, porque eu não tenho nem um caroço de arroz para comer, e eu estava aqui sentado agora, 9h30 da manhã, perguntando para o Senhor: o que eu vou fazer? Ontem eu comi 3 bananas, e hoje eu estava pensando o que eu ia fazer. Eu falei assim: não, Deus proveu em seu favor, está aqui a cesta que eu te prometi. Aquele homem pega aquela cesta, ajoelha e agradece aos céus, agradece a Deus da maneira dele. E aí, queridos, fui para a segunda parte
para a segunda cesta que o pastor Reinaldo tinha pedido para entregar, lá na rua, no bairro Bom Jesus, lá no finalzinho, perto da igrejinha. Eu pergunto no mercadinho cá embaixo, falei assim, o cara até meu conhecido, falei assim, meu irmão, você sabe onde fica a rua tal? Ele falou assim, o que você vai fazer nessa rua? Eu falei assim, é uma obra de Deus, talvez você não vai entender. Eu vou fazer algo que Deus me pediu para fazer, através de uma outra pessoa, eu vou atender o pedido de uma pessoa. Ele falou, seu carro não vai lá, porque se você for, você não sai, porque a rua é assim e você não consegue voltar. Mas sabe quando o Espírito Santo está no negócio, você não pode atentar para a distração? Eu parei dentro do carro, tentei ligar para a mulher, não atendeu. Tentei passar uma mensagem, não atendeu. Eu falei, vou tocar o carro. Fui até na rua São Pedro. Quando eu cheguei na rua São Pedro, eu estacionei o carro. E aí assim que eu estacionei o carro, eu perguntei para um rapaz que estava subindo, até um amigo meu conhecido, está desviado da casa de Deus. Falou, Geraldo, que bom, você mora por aqui? Ah, eu moro nessa rua aqui. Eu falei, qual que é o nome da rua? Ele falou, era exatamente o nome da rua que eu estava procurando. Eu falei, qual o número que você mora? Ele falou, número 20. Eu falei, eu estou procurando 19, então é em frente à sua casa. Qual que é? É aquela ali, meu carro estava encostado na porta da casa. Era só subir a rua. Mas aí, queridos, para chegar de carro, eu precisava dar a volta lá na igrejinha e descer aquele morro. Depois eu não conseguia voltar, realmente. A rua era muito íngreme. Mas olha o que Deus fez ainda. Isso é Deus que faz, por isso que nós não podemos atentar para as distrações. Aí eu pedi o moço, bati lá, o menino demorou a atender, estava dormindo, um soninho, arrumado. Aí ele demorou a atender, veio buscar a cesta. Assim que eu abri o porta-mala do carro para tirar a cesta, eu olhei para o lado assim, eu vi um moço mexendo no lixão. Eu falei assim, meu Deus, está parecendo o Arlindo? O Arlindo é um rapaz que está desviado da casa de Deus há uns 15 anos, pastor, mais ou menos, uns 15 anos. E já tinha matado o Arlindo. Muitas pessoas falaram, ficou sabendo, o Arlindo morreu, teve um derrame, foi atravessar a rua aí, o carro pegou ele e matou ele. Sabe quando você fica meio, assim, meio em dúvida? Mas eu peguei a chave, assim, na hora que eu fui abrir o porta-malas, eu olhei e falei assim, ô Arlindo, ele olhou, virou todo com a dificuldade dele, o irmão Davi, é você que está aqui? Eu falei, o homem ressuscitou, ué. Eu tinha matado ele, ressuscitou. Eu fui lá perto do Arlindo, dei um abraço nele. Ele falou para mim assim, ama a sua família, que é a família da Marisa. Ama a dona Lourdes, São Paulino. Falou, São Paulino faleceu. Ele chorou. A obra foi completa, queridos. Ali eu pude falar do amor de Deus para aquele homem que está perdido, está desviado da casa do Senhor. E se eu paro na primeira distração, confesso para vocês, pastor Drauzio, que eu quis voltar para casa e deixar de fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Então isso é uma história real. Talvez para você seja muito simples, mas para mim, só eu sei o que Deus falou no meu coração através de tudo aquilo ali que aconteceu. 3 situações, mas 3 mover de Deus, 3 milagres de Deus que eu presenciei. E às vezes, queridos, eu deparo com pessoas que falam assim, eu não vejo mais o milagre de Deus acontecer, por causa da distração. Eu vejo milagre todo dia. Só de eu estar falando com vocês aqui nessa noite, é um milagre. Quem lembra aqui do irmão Nelson? O irmão Nelson, muita gente conhece o irmão Nelson. Quando pedia para dar o testemunho na célula, o que ele falava? Estou vivo. Era o testemunho dele. Eles apelidaram ele aqui de estou vivo. Às vezes eu vim aqui e falava, cadê o estou vivo? Não veio não? Falando, só vê esse vivo aqui hoje, o outro estou vivo está lá. Então é isso que Deus faz, queridos. Deus está interessado que nós estejamos junto a Ele, que nós estejamos fazendo a vontade dEle, mas nós precisamos tirar a distração. Quantas vezes eu já entrei na casa de Deus e falei assim, nossa, aquela pregação hoje foi terrível. Meu Deus, aquele louvor hoje estava horrível, estou desafinado, porque eu estava distraído com outras coisas. A palavra não é para mim. Aliás, a palavra é para mim, a palavra não é minha. O culto não é para mim, o culto é para Deus. Mas a distração, muitas vezes, vai fazer com que a gente não entenda a palavra, que a gente não ache o louvor tão abençoado. Mas eu quero te dizer nessa noite, queridos, quem sabe até aqui, a distração tem dominado você. Eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero dizer para você que nós precisamos todos os dias pedir o Espírito Santo para tirar a distração do nosso coração. Isso pode
nos afastar de Deus. Isso pode impedir a bênção de Deus nas nossas vidas. Mas em nome de Jesus, que você saia daqui convicto nessa noite, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e nada vai tirar a presença de Deus da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma breve oração e depois vou passar para o pastor Drauzio finalizar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, meu Deus, por essa noite, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar a Ti, meu Deus, a minha vida, ó Pai. Colocar diante do Senhor, meu Deus, os propósitos que o Senhor tem na minha vida, os propósitos que o Senhor tem na minha família, ó Pai. E em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor também cada família aqui representada, ó Pai. Eu profetizo a bênção, eu profetizo o milagre. E em nome de Jesus, se tem alguma distração, meu Deus, que está no coração dos Teus filhos, arranca agora essa distração, em nome de Jesus. Que nós possamos a cada dia experimentar o amor do Senhor, que nós possamos a cada dia servir ao Senhor com alegria no nosso coração, mas em primeiro lugar, que nós possamos estar junto ao Senhor, recebendo os milagres do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, em nome de Jesus. Eu oro nessa noite e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?